No meio citadino, existem mesmo controvérsias quanto às alterações feitas nas principais artérias, algo que tem vindo a ser controlado, de maneira que as pessoas possam usufruir da plenitude da cidade. Alterações, não temos propriamente uma ideia de fazer muitas alterações em relação àquilo que neste momento existe. Nós temos aqui uma condicionante que também não conseguimos fugir a ela, que tem a ver com a nossa localização geográfica, nesta ponta do distrito e junto à ponte 25 de Abril, que é todo o tráfego de atravessamento que circula por Almada, mas que não vem da Almada, nem pretende vir para Almada, vai para Lisboa, portanto, e que atravessa toda esta zona do Centro-Sul. Há uns anos foram tomadas algumas medidas destinadas a aliviar um bocadinho a cidade, e elas tiveram a ver com a construção daquele túnel do Centro-Sul, ou seja, dirigindo o tráfego que vai para Lisboa por baixo, libertando o Centro-Sul, que era sempre um polo de conflito em termos de trânsito, mas enfim, não resolveu de todo. A única solução para isto seria uma questão que tanto Almada como o Seixal por diversas vezes têm colocado em cima da mesa às estradas de Portugal, ao Governo, que é a abertura de um nó de ligação à Autoestrada do Sul, mais ou menos acima de Corroios, entre Corroios e Cruz de Pau, mas que possa fazer uma ligação à autoestrada e evite que este tráfego todo de automóvel entre no concelho de Almada diariamente para se dirigir a Lisboa, não necessitando de entrar em meio urbano, efetivamente. Esta entrada em meio urbano vai congestionar inevitavelmente as entradas no concelho, e nós, se conseguimos de alguma maneira ir resolvendo um conjunto de problemas, constrangimentos que tínhamos na cidade, tudo o que é marginal à cidade continua com o problema, porque de facto só é resolúvel se tirarmos daqui uma boa parte do trânsito. Isto cruza-se também com outras soluções, por exemplo, a ponte Chelas-Barreira é um interface muito necessário para quem vem de toda aquela área, Seixal-Barreiro, e que poderá dirigir-se logo ir para Lisboa, inclusive é de transporte público, facilitando o transporte público, que neste momento é muito difícil para algumas zonas da Península de Setúbal, e que poderia ser altamente facilitado por aí, evitando que as pessoas se deslocassem em viatura própria para Lisboa e que optando pelo transporte público. Portanto, essa ponte também pensamos que seria estruturante para evitar todo este trânsito. Outra aposta que também fazemos é, nesta utilização do transporte público, o Metro Sul do Tejo é estruturante, ou seja, ele está construído só no concelho de Almada e a sua perspectiva, aquilo que existe é ter outras fases, nomeadamente extensão ao Seixal, ou mais, estando no concelho de Seixal, está só numa ponta, até Corroios, mas continuar, prolongar para o Seixal, prolongar para o Barreiro, prolongar para a Moita, permitindo que todas estas populações possam apanhar o metro Sul do Tejo, ligando depois com o comboio da ponte ou com o barco, dirigindo-se para Lisboa, ou seja, facilitando o uso do transporte público, também se retira trânsito às cidades, e pensamos que a opção pelo transporte público tem sido uma aposta muito forte, a sua promoção, a sua defesa tem sido uma aposta muito grande da Câmara Municipal de Almada, mas também dos municípios da Península de Setúbal de uma forma mais geral. Depois existem, até esse nível, algumas questões que têm que ser colocadas e que são importantes que sejam colocadas. Nós temos os transportes públicos com valores muitas vezes proibitivos em termos de títulos de transporte, passos sociais, mas também temos uma dificuldade de grande integração do passo social entre os vários meios de transporte. As pessoas têm que, quem precisa ir para Lisboa de algumas zonas, tem que somar vários passos, que se torna incomportável, torna-se mais barato depois ir de carro, digamos assim. Isto também não promove em nada o uso do transporte público e vai acrescentar veículos às cidades. Por exemplo, o Metro Sul do Tejo não estar integrado na rede do passo multimodal ou na rede do passo social, a Fertagos não estar integrado na rede do passo social, significa que uma série de gente que poderia optar facilmente por estes meios de transporte para se dirigir a Lisboa vai optar pelo carro e pelo transporte próprio, e isto tem impactos, obviamente, no trânsito da cidade. Houve algumas alterações efetuadas, nomeadamente as zonas pedonais que foram criadas. Isto tem sido alvo de críticas por parte dos comerciantes. Na sua opinião, de que forma é que estas críticas
poderiam ser mudadas ou de alguma forma contornadas? Eu penso que as outras zonas pedonais, e aqui penso que se referirá à do centro da cidade, aquele eixo central da Avenida Afonso Henriques, Praça do MFA, no Novos Pereira, toda esta zona tem vários problemas que precisam de ser resolvidos e que também seria importante uma colaboração estreita, e temos tido de alguma maneira, independentemente das divergências que temos sobre algumas avaliações, seria importante que houvesse uma colaboração muito próxima entre a Câmara e os próprios comerciantes, porque nós inclusive temos lançado aquela ideia do Almada Centro, um centro comercial a céu aberto, que penso que é uma opinião mais pessoal, mas penso que não está completamente explorada, pode ser mais potenciada. Nós temos ali de facto uma área central com um conjunto de estabelecimentos comerciais que até são históricos, que as pessoas conhecem e onde se podem dirigir e onde durante muitos anos se dirigiram, e há toda existe o pouco potenciar desta riqueza que ali podemos ter. E eu creio que isto ela não é potenciada, não é pelo facto daquilo ser pedonal ou não pedonal, inclusive existe muita circulação automóvel ali, como conhecemos, não o ignoramos, como é evidente, mas se calhar pensar-se mais como é que se pode dinamizar aquele território, e a Câmara tem algumas ideias e tem vindo a discutir ao longo destes anos com a Associação de Comerciantes, e pensamos que é necessário, independentemente do que ali se possa pensar ou não, pensamos que é uma zona com muito potencial, que pode ser mais aprofundado e que pode ter ali bons resultados para os próprios comerciantes. Bom, mas a questão é, aquela zona foi considerada zona pedonal no plano de mobilidade, não tanto pelos comerciantes só, mas também pelo usufruto da cidade, que pensamos que seria necessário criar. Nós tínhamos uma cidade muito pressionada com veículos automóveis. Nós temos estudos, na altura, feitos para o plano de mobilidade que apontam para que em cerca de 10 anos, pouco mais ou menos, os carros subiram cerca de 30%, o número de veículos próprios. Portanto, isto coloca desafios complicados, tanto ao nível da gestão do trânsito como ao nível da gestão do estacionamento, e era necessário encontrar algumas respostas que a cidade pudesse dar também para o usufruto da cidade, porque a cidade não se usufrui de carro, ou fundamentalmente não se usufrui de carro. A cidade é aquilo que as pessoas fazem dela, e o fazer isto é ir aos cafés, é encontrarem-se na rua, é falarem, é tudo isto. Não é uma fila de carros, quer dizer, o IC19 ou qualquer coisa dessas não é uma cidade, é uma fila de carros, e portanto não é isso que nós pretendemos no Concelho de Almada. Nós nunca tomamos no plano de mobilidade nenhuma medida que considerássemos como efetiva e imutável. Não temos aquilo como numa lógica fez um plano de mobilidade, é isto, está no papel e tem que ser isto. Não temos esta posição, temos alterado inúmeras vezes a nossa, até fisicamente, até com obras, alternativas que se tinham criado em determinados momentos, porque alguns pressupostos que deveriam ter acontecido não existiram, e portanto alteramos o nosso pensamento sobre as situações para responder às novas necessidades que não estavam consideradas na altura que o plano foi realizado. E chamar a atenção que o plano de mobilidade é um instrumento técnico, não é um instrumento político, é um instrumento de adequação da cidade a políticas de estacionamento que a cidade pretende, mas é um instrumento fundamentalmente ou eminentemente técnico. Ele encontra as soluções para os constrangimentos que a cidade tem, se tem mais carros, se tem ruas mais estreitas, ruas mais largas, e vai encontrando as soluções mediante estas circunstâncias. E naturalmente, ao dizer-se que, bom, vamos ter aqui uma zona que é pedonal, foram encontradas alternativas em termos de mobilidade para garantir que a circulação se continuasse a fazer, apesar de existir ali uma zona pedonalizada. Nós, e dizia eu, não temos uma perspectiva imutável. Aliás, veja-se, por exemplo, a Rua Bernardo Francisco da Costa tinha um sentido no plano de mobilidade inicialmente, foi alterada já para 2 sentidos, era suposto não haver ali aquela circulação que existe, mas passou a haver, porque houve outras
situações que não conseguimos implementar a montante, que criaram depois a necessidade de fazer alterações ali. Neste momento estamos numa altura de revisão do plano de mobilidade, de revisão do próprio regulamento de estacionamento e trânsito de Almada, que também é outro documento que irá agora à Assembleia Municipal para aprovação. Perante todos estes condicionamentos, todas estas perspectivas, é que nós poderemos avaliar como é que alterações é que teremos que ali fazer, ou não, para encontrar uma resposta que permita que aquele espaço não passe a ser, ou seja, continue a ser aquilo que era pretendido inicialmente quando foi desenhado o programa do Metro Sul do Tejo, e que implicou aquela requalificação toda dos espaços exteriores, que era criar ali grandes áreas em que as pessoas estivessem confortáveis no acesso a pé, onde os cafés pudessem ter ali esplanadas, pudessem ser áreas de convívio, de encontro de pessoas, e não uma selva de carros, como muitas vezes assistíamos naquela rotunda da Praça do MFA e na Avenida Afonso Henriques e no Novas Pereira. Portanto, eu penso que o único objetivo que para nós é relativamente imutável é este objetivo de que aquilo seja uma zona para ser usufruída pelas pessoas, para ser uma zona, um ponto de encontro, para ser uma zona que privilegie o acesso ao comércio e serviços. Como é que aquilo terá que ser alterado, o que é que terá que ser alterado, se terá que ser alterado? É uma avaliação que temos que fazer, tendo em conta todo este percurso que foi feito até agora e o histórico daquilo que decorreu, e acho que temos que fazer isto com a necessária tranquilidade para que não entrem aqui todo um conjunto de ruídos que não ajudam a que a decisão tomada seja enfim, que não ajudam a que seja a mais correta a decisão tomada. Ou seja, não podemos andar atrás daquilo que é mais fácil, que é explorar insatisfações, diminuição de vendas, etc., que vêm para cima da mesa. Mas acho que isso tem que ser tido em conta. Não pode ser debaixo desse conjunto de pressões que nós vamos decidir. Temos de decidir conscientes que estamos a fazer o melhor possível para que aquela zona seja uma zona de usufruto pela população, mas que também seja uma zona que os comerciantes considerem qualificada e atrativa para os seus clientes, e portanto aqui creio que conseguimos, se conseguirmos fazer isto, acho que ganhamos todos, ganha a cidade, ganham os comerciantes, ganham as populações. O recente relatório da Associação de Comerciantes de Almada aborda algumas questões pertinentes que, como diz o vereador, são resolvidas em concordância com aquilo que for mais adequado para os cidadãos e comerciantes. Bom, eu, como digo, liga-se com outra questão. Temos que fazer uma avaliação exata das várias soluções que foram adotadas pelo plano de mobilidade, como é que elas estão a ser cumpridas e que efeito é que estão a ter, para ver o que é que será de facto alterar. É prematuro estar a dizer que sim, que se deve alterar assim ou assado, não é bem por aí, mas há aqui questões que para nós neste momento são já relativamente evidentes e que estamos a trabalhar nelas. Essa questão que coloca da ligação à Avenida do Cristo Rei, por exemplo, é uma coisa que temos em cima da mesa. A Divisão de Trânsito está a estudar ali algumas coisas sobre isto, é que temos em cima da mesa como uma questão séria, que temos que encontrar ali uma solução de melhorar aquele acesso, atendendo a que houve um conjunto de outras medidas anteriores, Dom João de Castro, etc., que não foram concretizadas. E, portanto, também no relatório que estamos a preparar da avaliação do plano de mobilidade, fica evidenciada a necessidade de criar ali uma melhor articulação da Novas Pereira com a Avenida do Cristo Rei. Esse é um dos eixos que nós estamos neste momento a olhar particularmente. Portanto, esses canais, essas questões estão a ser tidas em conta. É importante que se perceba que a Calma tem um âmbito de atuação que é definido pelo município, naturalmente, que é dizer, bom, temos uma empresa municipal criada para fiscalizar o estacionamento e o trânsito, mas fundamentalmente as questões do estacionamento, em que naturalmente entregamos a essa empresa, o município entregou a essa empresa um conjunto de áreas que dificilmente executaria por si próprio, desde logo a fiscalização, como é óbvio, mas também outras áreas que contribuem muito para melhorarmos o estacionamento e o trânsito na cidade, como é o caso dos parques de estacionamento, que
que a Calma neste momento gera, os parques de estacionamento enterrados, são 5 parques, mas também o próprio FlexiBus, que é um sistema de transporte inclusivo que a Calma opera também por decisão do município. Mas bom, nós ao entregarmos, o município ao entregar a Calma a responsabilidade de gerir o estacionamento, entregou-lhe uma responsabilidade que é fazer cumprir o Código da Estrada, ou seja, não é fácil, aliás, legítimo até, quem tem o poder político, a decisão política, dizer a alguém que tem uma responsabilidade que é também que são fiscais credenciados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que têm uma obrigação própria de, detectando incumprimentos, têm a obrigação de ter intervenção. Não podemos dar qualquer tipo de orientação política, digamos assim, a quem tem esta obrigação de agente, como tem a PSP, como tem a GNR, ou seja, são agentes na rua, detectando uma infração na área do Código da Estrada, têm que intervir de acordo com aquilo que o Código da Estrada manda e de acordo com as penalizações que ali estão previstas. Portanto, a sua ação está balizada pelo Código da Estrada. Enquanto o Código da Estrada não for alterado, enquanto os pressupostos não forem alterados, há um conjunto de coisas que eles, detectando, têm de facto intervir. Isso não quer dizer que nós não tenhamos alguma intencionalidade nesta intervenção, e temos desde logo a intencionalidade de, nas zonas que, apesar da Calma poder intervir em todo o concelho de Almada, tem essa capacidade, e até o faz, em algumas áreas, não tanto da fiscalização do estacionamento, mas mais dos veículos em fim de vida e coisas dessa natureza, mas intervém em todo o concelho. Mas tentamos que a Calma se atue fundamentalmente nas zonas que neste momento têm um regulamento aprovado, ou seja, são no fundamental as zonas da cidade, da Cova da Piedade, de Cacilhas, de Almada, do Pragal, enfim, são todas estas áreas que têm já regulamentos de trânsito aprovado. Vai ser agora a Costa de Caparica, onde é necessário que haja ali uma presença da fiscalização para garantir duas coisas. Uma, que os direitos dos residentes que têm estacionamento residente definido para aquela área sejam respeitados, e isso seria impossível se não houvesse fiscalização, ou seja, o residente tem um cartão de residente, tem direito a estacionar o seu carro havendo lugar numa zona de residentes, não pode estar ocupado com visitantes, e portanto essa fiscalização intervém nessas áreas. E depois, por outro lado, que um conjunto de comportamentos que infelizmente continuam a existir, e às tantas é um bocado humano, é a pessoa o estacionar em cima do passeio, etc, nestas áreas, que, colocando em causa a circulação de outros utentes, e lembramos que a pessoa pode de facto ter, e é óbvio que fica, atendendo inclusive aos valores das coimas que são aplicadas por decisão do Código da Estrada, e o governo anterior, ainda antes de sair de funções, duplicou o valor das coimas, o que também é altamente penalizador para as pessoas. Mas esse estacionamento indevido em cima do passeio muitas vezes está a colocar em causa o direito de alguém com um carrinho de bebê, um deficiente, um idoso, pessoas com dificuldade de locomoção, poderem circular nos passeios, e portanto também é necessário, com esta fiscalização, garantir esses direitos. São pessoas que estão mais frágeis, e encontrando-se soluções de estacionamento, obviamente, que é pago, não é isso que está em causa, o estacionamento enterrado, em parques de estacionamento enterrados, mas existem soluções. Existindo estacionamento tarifado, as pessoas, para fugirem a esse pagamento, coloquem em causa os direitos dos outros, nomeadamente pessoas que estão mais fragilizadas ou que têm dificuldades de mobilidade maiores. Portanto, a Calma tem essa obrigação de intervir nestas áreas. Por outro lado, há uma outra questão que também é importante para os próprios comerciantes, que é, atendendo à escassez de lugares de estacionamento à superfície disponíveis, foi nos regulamentos de estacionamento foram concentrados os lugares tarifados nas zonas de maior concentração de comércio e serviços, ou seja, pretende-se que naquela zona onde existem mais visitantes, onde existe o comércio, onde existe o serviço, as finanças, o notário, existam mais lugares tarifados, mas com um limite temporal de estacionamento, ou seja, não são lugares tarifados para estar lá o dia inteiro, são lugares tarifados que têm um limite de 2 horas ou de 3 horas, e portanto isto implica que o mesmo lugar
ao longo do dia pode ser utilizado por 3 ou 4 carros. Isto permite uma maior rotatividade e, na prática, duplicar ou triplicar a capacidade de estacionamento que a cidade tem naquelas áreas. Portanto, é uma forma também de, aumentando a rotatividade, permitir que mais pessoas possam utilizar os lugares de estacionamento e utilizar os lugares de estacionamento, a maior parte das vezes, para utilizar esse comércio e esses serviços. Portanto, a Ecalma também aí tem que ir garantindo que esses lugares são devidamente ocupados e que são cumpridas as regras do Código da Estrada também aí. Portanto, não é legítimo estar a pedir à Ecalma não intervenham. Podemos dizer à Ecalma intervenham nas zonas regulamentadas e é isso que fazemos normalmente. Existe um conjunto de respostas. Não é aceitável que se continue a estacionar indevidamente, colocando os tais direitos dos outros, da pessoa que tem dificuldade de locomoção, do deficiente, do idoso, do carrinho de bebê, colocando esses direitos em causa. E, portanto, aí também a Ecalma intervém. É importante que as pessoas percebam, em primeiro lugar, que a intervenção da Ecalma só se dá porque houve uma contravenção e essa contravenção teve estas razões, ou seja, estacionou no passeio, fez isto. Se não tivesse existido, provavelmente, não teria de todo existido intervenção da Ecalma. Portanto, a pessoa deve refletir primeiro se a sua atuação foi boa e que direitos dos outros é que colocou em causa ao ter estacionado mal. Portanto, esta reflexão também me parece que é importante que as pessoas a façam. Isto também nos faz cidadãos. Ou seja, o cidadão é alguém que também pensa como é que é a sua relação com o outro na cidade. E daí essa penalização só surge porque não foi cumprido um ato de cidadania. E, portanto, é bom que as pessoas tenham esta noção, independentemente de perceber todas as razões para ficarem, muitas vezes, e nomeadamente, como dizia há pouco, a razão do valor das coimas é uma razão óbvia e perfeitamente legítima, que, de facto, é inaceitável alguns destes valores que são praticados, mas não é por decisão da Ecalma, é uma decisão do próprio Código da Estrada. A Almada, um concelho que cada vez mais se preocupa com a preservação do ambiente, especialmente através do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido dentro das escolas com as crianças. Acha que os almadenses estão conscienciosos dos cuidados a ter com o meio ambiente? Acho que cada vez estão mais. Temos há alguns anos tido uma estratégia de trabalho com crianças das escolas primárias que tem uma importância muito para lá do que parece. Ou seja, é um bocadinho aquela ideia, são miúdos, mas esses miúdos vão crescer e vão crescer com determinados valores e mais do que isso vão transmitir esses valores aos pais, aos irmãos, aos avós e vão contribuindo para aumentar esta cadeia de compreensão de uma necessidade de proteção ambiental que todos temos que assumir, atendendo a que o planeta é onde aqui vivemos, é só este, não conseguimos ainda chegar a outro e, portanto, temos que o preservar na medida do possível e isto passa por alterações de comportamentos também individuais, coletivos, das organizações, etc. E, portanto, creio que hoje estamos um bocadinho mais alertas, mais despertos, mas dizia eu a questão do Fórum 21 da Criança, que é uma iniciativa que temos há vários anos, em que implica o trabalho com escolas primárias durante anos com a Divisão de Educação Ambiental do DEGAS, do Departamento de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável, que durante um ano inteiro trabalhem com aquela escola acerca de temas relacionados com o ambiente e com a cidade e que põe os miúdos a criar propostas de como é que as coisas, os comportamentos se devem alterar, como é que a Câmara deve tomar, que medidas é que a Câmara deve tomar em relação a alguns problemas que eles detectam, tudo isto vai criando consciência muito mais alargada do que aquelas centenas de miúdos que ali estão naquele dia no Fórum 21 da Criança. Acho que isto tem tendência a aumentar. Aliás, uma constatação engraçada é que aos anos que já começámos, os miúdos estão ali com 10 anos, foi há 8 ou 9 anos, uma coisa assim, portanto, que iniciámos este trabalho do Fórum 21 da Criança, hoje, miúdos que passaram por ali há 10 anos atrás ou 9 anos atrás, hoje têm 18 ou 19 anos e, portanto, já estão a entrar na sua idade adulta e já têm também, vão começar a ter comportamentos já individuais, já fora do seu núcleo familiar, vão constituir novos núcleos familiares e provavelmente já o vão fazer com outra preocupação. Portanto, parece-me que é um trabalho que não é um trabalho de estalar de dedos, não é um trabalho rápido, não é um trabalho que se consiga ter resultados de um dia para o outro, mas é um trabalho também que me parece mais sustentável e mais duradouro em termos de futuro. Estamos aqui no Parque da Paz, por exemplo, é
é um bom exemplo desta nossa, de como é que as opções políticas se podem traduzir de facto depois em benefícios ambientais também. Este Parque da Paz, onde estamos, era uma zona, antes do 25 de Abril, uma zona considerada para urbanização, portanto isto estava aqui, o que se previa aqui era nascer uma coisa de arranha-céus, não é? Toda aquela área que nós conhecemos ali na 25 de Abril, em Cacilhas, na Avenida 25 de Abril, prédio do Canecão, aquelas torres todas com 16 andares, tudo isto era para replicar um pouco por todo o concelho e aqui também. E houve um esforço muito grande da Câmara para adquirir este território, para fazer aqui este parque verde, um parque urbano com esta dimensão, pagando valores astronómicos na altura, decididos por expropriação, considerando o Tribunal que isto eram terrenos urbanos, urbanizáveis, sendo que aqui só existiam hortas até aí, mas pronto, implicou que a Câmara fizesse um esforço financeiro brutal à época em que praticamente empenhou a sua condição de fazer outras coisas, mas tomou essa opção. Seria mais fácil, era, está bem, é para prédios, façam-se prédios, vêm as taxas de urbanização, ficamos com dinheiro. Não foi essa a opção, e ao tomarmos esta opção demos à cidade um parque com esta dimensão, com 60 hectares, em que 40 hectares já estão tratados, digamos assim, e que vamos ampliar numa ligação ao Pragal com o Parque Urbano do Pragal, o Parque Jardim Urbano do Pragal, que também estamos já em construção. Portanto, fica aqui na entrada da cidade um grande espaço verde que tem um usufruto por muita gente, onde aqui se depara em ambiente urbano com uma área de grande biodiversidade. Isso também cria um alerta para a proteção do ambiente. Aliás, o Parque da Paz é tão assumido pelas pessoas que inclusive existe já uma associação formada, legalmente formada, de amigos do Parque da Paz, por exemplo. Acho que temos uma intervenção sustentada nesta área que de alguma forma tem contribuído para educar a população de Almada para a necessidade de preservarmos o nosso planeta. Enquanto Concelho, estaríamos nós preparados para a eventualidade de acontecer uma catástrofe? Preparados nunca estamos. Devemos ter os instrumentos que nos habilitem a ter as instituições que têm intervenção no terreno em caso de catástrofe conhecedoras de um conjunto de normas, de formas de intervenção, de atuação que deverão assumir em caso de catástrofe, seja ela qual for, mas temos, por exemplo, um teste que foi feito há uns 2 ou 3 anos sobre as questões do risco sísmico, 2 anos creio eu, sobre as questões do risco sísmico, foi um exercício nacional onde vieram para cima da mesa um conjunto de fragilidades aqui em todo o país e que nos levaram também a alterar algumas coisas que temos no nosso plano municipal. Temos o nosso próprio plano municipal de proteção civil em alteração, em construção, de maneira a adequar enfim, a outras questões que não tínhamos até agora. Aprovámos muito recentemente, foi para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, aprovámos o plano de emergência exterior de uma das empresas que tem, industriais que temos no concelho, que tem um risco elevado em termos de catástrofe, porque trabalham com gás, com gasolinas, com gasóleos e, portanto, necessitam ter planos de contingência em caso de acidente, em caso de catástrofe, o que é que se pode intervir, e aquelas populações daquelas áreas têm que ser conhecedoras de que atitudes é que deverão ter no caso de existir qualquer acidente dessa natureza. O próprio hospital, as polícias, a GNR, um conjunto de entidades têm que saber exatamente o que é que têm que fazer em caso de acontecer qualquer uma dessas coisas. Nesse sentido, temos em construção, como dizia há pouco, o Plano Municipal de Proteção Civil, que vai dar essas respostas. Temos para as empresas e as indústrias que estão sujeitas a isso no concelho, temos também os planos de emergência exterior já aprovados. Temos o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que é um outro instrumento. Com todas as escolas primárias do concelho de Almada está a ser feito os planos de emergência das escolas, onde as escolas vão ter ali um instrumento, que aliás é obrigatório, mas vão ter este instrumento que tem que ser monitorizado, o que significa que todos os anos vão ter que ser feitos
exercícios com os miúdos, no sentido de, em caso de sismo, em caso de qualquer acidente de maior proporção, que atitude é que devem tomar. Enfim, temos vindo também a própria Proteção Civil, que durante muitos anos teve um crescimento, não é? E tinha uma estrutura mínima, neste momento está um pouco mais alargada, de maneira a possibilitar uma maior qualificação na concretização destes instrumentos mais teóricos, digamos assim, mas que contribuem decisivamente para a prática que temos que ter na intervenção da proteção civil. Neste momento temos um coordenador da Proteção Civil licenciado nesta área, temos um gabinete técnico florestal já a funcionar com uma técnica florestal, para além de operacionais e administrativos, etc., mas já temos um gabinete com uma dimensão um pouco maior que permite dar resposta às exigências legais que, entretanto, também foram surgindo na área da proteção civil. Mas creio que, respondendo à sua pergunta, preparados para uma catástrofe não estamos, obviamente, nunca estaremos, nem aqui nem em lado nenhum do mundo. Temos os instrumentos que nos permitem lidar com ela, enfim, tentando minimizar as consequências de qualquer acidente que possa acontecer no nosso território. Temos instrumentos, temos os meios, temos as forças operacionais. Enfim, esperemos que não seja necessário ativar estes mecanismos, mas existem. Para terminar, e porque a TV Almada é vista no mundo inteiro, que mensagem é que podemos deixar para quem nos vê e nos queira vir visitar? Eu acho que Almada é um concelho que vale a pena visitar. É, desde logo, o melhor mirador que Lisboa tem, não é? Portanto, podemos estar aqui deste lado do concelho de Almada e apreciar aquela luz deslumbrante que Lisboa tem, uma luz branca que não é em mais de lado nenhum do mundo. Mas depois tem a sua própria tradição, as suas próprias raízes, tem muito para oferecer às pessoas. Tem desde logo as praias, obviamente, é um dos nossos melhores cartões de visita, praias de grande qualidade, uma grande extensão, com areais grandes, mas temos também uma gastronomia reconhecida. Tivemos aí naquele concurso nacional das maravilhas da gastronomia com as amêijoas à Avignon Pato, são um símbolo também da nossa terra. Temos neste momento uma resposta para a hotelaria, de camas, para hotéis, de aquelas atividades mais do golfe, tudo isto. Temos um conjunto de respostas muito atrativas e que estão a ser muito utilizadas aí em termos internacionais. Temos uma excelente rede de bibliotecas, de piscinas, enfim, de equipamentos desportivos. Temos um conjunto de vivências também que são típicas em algumas zonas do nosso concelho, Cacilhas, Porto Brandão, Fonte da Telha, enfim, temos um pouco de tudo. Somos um concelho urbano, nas portas de Lisboa, com tudo de bom e de mau que isso tem, mas estamos integrados, apesar de divididos por esta autoestrada que temos aqui, que é o Rio Tejo, apesar de estarmos divididos por este estuário, mas somos, de facto, uma cidade de duas margens. Tem aquela margem de lá, mas também tem esta de cá. Estamos integrados nesta área metropolitana de Lisboa e tem esta vantagem da proximidade, mas também de um conjunto de ofertas que não existem de todo em Lisboa, portanto, se complementa muito bem com a visita à capital. Portanto, quem vier de fora, quem não conhece Lisboa, e acho que vale a pena visitar Lisboa e conhecer muito bem Lisboa, que é uma das grandes capitais europeias, não se deve esquecer que deste lado também existe muita oferta, desde logo a tal possibilidade de ver a capital do outro lado, mas também muita oferta própria a ser usufruída e com certeza complementará em muito a visita que fará à capital do país. Almada faz parte da capital do país, estando neste lado do Tejo.